Boa noite! Muito boa noite, meu povo! É com super prazer que a gente fecha hoje a nossa maratona de lives falando com Marcos Domingues sobre sedentarismo e dor crônica. Se você convive com uma dor diária, uma dorzinha persistente, ou se você conhece alguém que convive com isso, gente, pega essa setinha aqui, esse aviãozinho aqui e manda para essa pessoa que eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita e muita gente. Essa live para mim hoje, ela é uma live de informação de utilidade pública. Essa que é a verdade. Então já temos aí, ó, Armando já chegou e a gente vai esperar agora o Marco chegar, porque eu vou chamar os dois juntos. O Marco já chegou também. E nós vamos bater um papo muito legal, muito gostoso, sobre um assunto que a gente precisa desmistificar muita coisa. Vamos lá, vamos chamar Armando e Marcos. Gente, enquanto isso, pega esse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que vocês puderem, que vocês conseguirem. Oba! Chegaram! Olá, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, queridos. Tudo bem? Bom? Tudo ótimo. O som tá legal? Me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá, o meu som tá bom aí para vocês? Tá tudo certo também? Tá tudo certo. Tudo E o tranquilo. meu, como é que tá por aí? Tranquilo? Tá ótimo. Então tá Bom, pessoal, quero apresentar para vocês aqui Armando, que já está nessa jornada, né? Nessa maratona de lives aí comigo. A gente está fazendo um trabalho bem legal. E a gente fecha e encerra com chave de ouro. Super assim, honrados do Marcos ter aceitado o nosso convite, que a gente está muito feliz mesmo. E para a gente é uma honra, viu, Marcos? Muito obrigada. É bem bacana, porque quando eu fui apresentada ao programa Entendendo a Dor Crônica, que você vai falar aqui daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso, eu não pensei duas vezes, falei, Armando, você precisa entrar nisso o mais rápido possível. Então, assim, bem assim. De trabalho muito parecido, um pensamento muito parecido. E do que a gente vem falando em relação aí à dor crônica, não tem como a gente passar batido em relação a isso, né, Marcos? Porque tá tudo relacionado aí à qualidade de vida, movimento né, toda essa questão que a gente fala aí da questão do estresse, da ansiedade, o que causa dor, o que não causa. Eu vou pedir, então, para que você se apresente, fale aí um pouquinho do seu programa Entendendo a Dor Crônica, que logo, logo a gente começa nosso bate-papo. A live é sua, fique muito, muito à vontade. Olha, então, primeiro de tudo, queria agradecer imensamente a vocês. Queria dizer que para mim é uma grande honra estar aqui conversando com vocês. Eu acho que quando a gente tem objetivos comuns, quando a gente tem pensamentos muito parecidos e encontra pessoas no meio do caminho, né, que são também brilhantes naquilo que fazem, tão dedicados como vocês são. Então, eu também não pensei em duas vezes antes de aceitar o convite para a Super Live. Então, dizer que é um grande orgulho para mim fazer isso com vocês e mais orgulho ainda de vocês estarem presentes no programa que eu desenvolvi para a dor crônica. Então, ter vocês aí super competentes junto comigo dentro desse processo é um motivo de grande alegria. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou fisioterapeuta, tenho 42 anos de idade, sou pai da Maria Carolina e do João Pedro e marido da Tatiane e um grande apaixonado pelo que eu faço e fui descobrindo ao longo do tempo essa área tão bonita de se trabalhar, que é a dor. Então, desde cedo, eu me interessava muito por pessoas que tinham dor, pessoas que sofriam com as dores. E eu sempre imaginei a nossa profissão como uma possibilidade muito ampla de poder modificar a vida das pessoas. Aquilo que a gente faz através do movimento,
aquilo que a gente faz através das interações que a gente realiza com os nossos pacientes, elas são capazes de produzir mudanças muito significativas nas vidas das pessoas. E eu fui me apaixonando por isso, ficando cada vez mais viciado nesse processo. E essa coisa com a dor, ela veio de maneira muito avassaladora em 2014. Eu fui fazer um curso fora do país, na Inglaterra, e conheci uma formação lá chamada Explain Pain. Em português significa explicando a dor. E foi pela primeira vez que eu tinha ouvido falar da dor através da neurociência, pela ótica da neurociência. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido novas explicações sobre a dor, que faziam muito sentido para mim, faziam muita lógica para mim, e que me forçaram a mudar muito o rumo de eu entender os pacientes com dor, as pessoas com dor, de entender como lidar, como tratar, porque eu não sei como era para vocês, na formação de vocês, e no trabalho de vocês, mas eu lembro que, como fisioterapeuta, todas as vezes que chegava na clínica, pacientes com dor há muito tempo, era muito comum que as pessoas fugissem desses pacientes. Porque o desconhecimento, o não saber tratar, fazia com que os resultados terapêuticos também, né, não fossem tão bons. E clínicos também ficavam um pouco perdidos ao lidar com pessoas com dor crônica e achavam muito mais fácil tratar uma entorse de tornozelo, que é um quadro agudo na maioria das vezes, tratar um pós-operatório no joelho, que era muito mais fácil de lidar. E ao contrário disso, eu tinha curiosidade em poder entender melhor esses pacientes com dores crônicas. E aí, de tanto matutar e de tanto trabalhar com isso, já há 20 anos, eu criei a página Entendendo a Dor Crônica em 2015. E o objetivo da página era levar informação de qualidade para pessoas que sofriam com dor. O meu único compromisso, a única coisa que eu queria, na verdade, era poder transmitir informação boa para pessoas que tinham dor. Então, a linguagem sempre foi uma linguagem voltada para pacientes, para quem sofria com a dor. E disso tudo, culminou agora desse ano, 2021, a gente criar um programa especial, que é o programa de licenciamento do Entendendo a Dor Crônica, no qual a gente reuniu uma série de formações, treinamentos para profissionais, mas uma série de materiais e uma plataforma inteira de acesso para pessoas com dor crônica poderem seguir ali o seu caminho, poderem ali também receberem esse tipo de conteúdo. E dentro desse processo, acabei conhecendo de maneira mais profunda o trabalho de vocês. E hoje eu estava pensando numa coisa muito legal. A gente está aqui, né, nessa live, e olha como é que a vida ela pode ser interessante para a gente, né, e permitir coisas muito legais, encontros muito legais. O Armando, lá do Sul, a Rafaela falando do Sudeste e eu aqui do Centro-Oeste. Então, assim, cara, 3 pontos diferentes do Brasil, a gente se comunicando, se encontrando para fazer algo e falar de algo que a gente gosta tanto. Então, só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado a vocês pelo convite. Estamos aí, vamos arrebentar. É interessante, eu estava pensando nisso antes de começar a live. Falei, gente, eu vou falar de um tema que eu gosto muito de falar, né? E vamos abordar esse tema. E as pessoas devem pensar assim, gente, como assim? A pessoa gosta de falar de dor, né? Mas, na verdade, a gente quer compreender, quer entender para compreender mais aquela pessoa que sente dor e o que a gente pode realmente levar de ajuda, né? De propósito para essa pessoa. Marcos, olha só. A gente tem uma definição de dor de Você travou aí, Armando, mas já voltou. 1979. Dor é uma experiência sensorial que lembre uma lesão ou pareça uma lesão tecidual, real ou potencial. Em 2020, a gente vem com uma nova definição, que é: a dor é uma experiência aversiva sensorial e emocional que pareça com, ou remeta a algo que pareça com lesão tecidual ou potencial real. Né? Então, a gente vê que essa definição, ela vem mudando aí, né? Entregando aí uma vertente da questão da emoção, porque se entende que quando tem dor, existe uma lesão tecidual. Explica um pouquinho pra gente o que é a dor
E se já quiser definir aí em relação a dor aguda e dor crônica, também já seria interessante. Legal, Rafa. Então, assim, falando um pouco sobre definição de dor, por mais que esse conceito da IASP ele venha se reformulando ao longo de muitos anos, ele faz questão de trazer alguns elementos em todos esses conceitos que eu gosto muito. O primeiro deles é o fato de dor ser considerado uma experiência. E isso é importantíssimo, porque quando a gente fala que dor é uma experiência, a gente está falando de algo que é pessoal, individual e intransferível. E a forma com que cada pessoa vai lidar com a dor, a forma com que cada um reage quando está com dor, se comporta quando está com dor, é totalmente única. Então, duas pessoas que tiverem a mesma maneira. Então, é super importante a gente dizer isso, a gente mostrar que dor é uma experiência. Eu costumo dar um exemplo sempre. Quando você vai a um restaurante, por exemplo, pode ser que você tenha ido num dia e foi tudo fantástico. A sua companhia estava agradável, o clima estava bom, a comida estava deliciosa e veio rápido, o garçom foi atencioso com você e você saiu de lá com uma experiência incrível, maravilhosa daquele lugar. E aí o Armando, um belo dia, pergunta para você: Rafa, eu vou para Belo Horizonte, me fala aí um lugar legal para eu comer. E a Rafa vai lá e super empolgada fala assim: cara, vai nesse lugar que vai ser maravilhoso. E aí o Armando pode ir e talvez ele chegue lá e esteja cheio. E ele ficou 40 minutos numa fila. E aí ele entrou e a comida não estava... demorou muito para sair, não estava tão legal. Tinha do lado uma mesa com pessoas falando muito alto, conversando muito alto. E aí pode ser que a experiência do Armando para o mesmo lugar seja completamente diferente. Então é importantíssimo a gente ressaltar que dor é uma experiência. Outra coisa muito importante no conceito é que dor é uma experiência sensorial, ou seja, nós sentimos dor. Isso faz parte dos nossos sentidos. Isso envolve o nosso sistema nervoso. É o sistema que traz para a gente, permite a gente todas as nossas sensações. E eu gosto da palavra sensorial porque ela não se resume apenas a sensores ou receptores do nosso corpo. Mas tudo que envolve o sensorial, como, por exemplo, a nossa visão, a nossa audição, tudo que é sensorial, ela pode estar envolvido com a própria dor. Eu lembro de um paciente que me contou um dia, ele teve o início da sua dor provocada por um acidente, depois de um acidente de carro. Ele foi atropelado, houve uma freada, e a partir daí ele precisou fazer uma cirurgia na coluna, ele fraturou 5 vértebras na coluna, e passou a ter uma experiência de dor a partir desse trauma. E ele me conta que todas as vezes ele ouve o barulho de uma freada, um carro Ai, que legal, Léo! Isso remete sempre um pouco à dor dele. Então, você vê que os sentidos estão aguçados. Sim. E por fim, o que eu queria destacar no conceito é que dor é uma experiência sensorial e emocional. Ou seja, a gente não consegue mais distinguir ou separar a relação entre dor e emoção. Essas duas coisas, elas estão altamente relacionadas. Se eu perguntar, eu já fiz esse teste 1000 vezes, se eu perguntar para quem está assistindo aqui a gente agora, por exemplo, o que vem na cabeça das pessoas quando eu digo a palavra dor? Quais são os adjetivos, quais são as características que envolvem essa palavrinha tão pequenininha chamada dor? Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que vão estar aqui assistindo a gente, passa pela cabeça das pessoas as palavras sofrimento, angústia, estresse, passa as palavras dificuldade, incapacidade. Então, não dá para a gente discernir mais ou dividir a relação entre dor e emoção. Então, são duas coisas extremamente importantes. Olha, a Silvana dizendo aí para a gente, né? Falando de ansiedade, por exemplo. Ansiedade, Que legal, Silvana. Pode colocando aí, pessoal. É possível curar uma dor crônica? Podemos guardar essa pergunta daqui a pouquinho? Guarda a pergunta. Vamos guardar essa pergunta. Marcos, você falou agora sobre dor e emoção, que não tem como dissociar. E realmente, né, e principalmente pessoas que sofrem com dor crônica,
Quando você pergunta, ela já vai trazer um fator emocional junto com a resposta à ansiedade. Aquilo já traz uma alteração no comportamento emocional dessa pessoa. Mas a dor não é psicológica. Ela tem um componente emocional, mas ela não é psicológica. Você poderia explicar para nós melhor esse conceito, para as pessoas entenderem essa diferença? Com certeza. Eu explico de novo. Eu falo sobre a diferença entre dor aguda e crônica, eu pulei essa, mas eu vou direto para a sua pergunta, que é o seguinte: muitas pessoas que têm dor, e têm dor há muito tempo, elas entendem muito bem, elas sabem muito bem todos esses fatores emocionais que estão relacionados à dor, né? O sofrimento é um deles, a ansiedade é outro, o estresse é outro. A gente, né, falou um pouco sobre isso. Elas conseguem entender a relação entre dor e emoção. Só que muitas pessoas que estão em volta de quem tem dor não compreendem muito bem o que é uma dor crônica, como que essa dor crônica se comporta, o porquê que aquela pessoa está com dor há tanto tempo. E aí eu ouço muito, Armando, as pessoas dizerem o seguinte: nossa, mas ninguém acredita na minha dor. As pessoas acham que eu finjo que tenho dor, as pessoas acham que a minha dor é emocional, que a minha dor é psicológica. E eu queria deixar muito claro aqui para vocês: as pessoas estão somatizando, né? Ah, isso é uma dor somática, né? Tá somatizando. Dor somática. E eu queria deixar muito claro para vocês que dor... Já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso, eu aposto. Dor é 100%... A tua dor é psicossomática. A sua dor é psicossomática. Isso é coisa da sua cabeça, né? Da tua cabeça. Você nem deve sentir mesmo dor, deve ser uma outra coisa. Tem certeza? Tem certeza. E é péssimo para alguém que tem dor crônica ouvir esse tipo de coisa, porque soa como julgamento, soa como um descrédito para o que ela está sentindo, uma falta da validação para o que ela... Eu queria dizer que toda dor é 100% real. Dor é sensação. A gente falou sobre isso há pouco. Ninguém finge sentir dor, né? Se eu sinto dor, ela existe. Então, dor é sempre real. Agora, dor, ela pode ser influenciada por muitos fatores. Há muitos fatores que são como botões de volume de um rádio, botões de volume de um aparelho de som, que podem fazer com que essa dor fique mais forte, mais intensa, ou que ela fique mais fraca. E dentre as várias coisas que são capazes de modular a dor, uma delas estão as nossas emoções, estão o nosso estado psicológico. Então, eu queria dizer que dor é influenciada pelas emoções. As pessoas que têm dor dizem que a dor aumenta quando elas estão mais tristes, quando elas estão com mais raiva, quando elas estão com mais medo. E elas dizem que a dor diminui quando elas estão mais felizes, mais dispostas, mais animadas. Então, a influência de dor e emoção é muito grande, mas dor não é emocional, dor não é psicológica, dor não é somática, psicossomática, dor não é invenção. Dor é sempre real. E voltando para o... Fala, Rafa. Fala você. É importante dizer isso também, porque muita gente que tem a dor crônica também não sabe que é uma dor crônica. Né? Então, muita gente tem essa sensação. Né? É uma dorzinha que está comigo quase todos os dias. Alguns dias está ok, outros dias vem mais fraco, vem mais forte, mas eu já estou até acostumado. Já não me atinge tanto, já estou acostumado. E a pessoa não tem ideia do quanto ali a qualidade de vida, do quanto ali as questões todas envolvendo o sono, que a gente vai falar tudo sobre isso, emoção, como que isso influencia. E muitas vezes ela não consegue modular porque ela não sabe o que está acontecendo. A própria pessoa não sabe explicar. Por isso essa questão tão grande assim do outro falar: nossa, você está com dor de novo. Você está sentiu dor ontem, hoje, amanhã, depois. Todo dia você sente dor e a pessoa vai desvalidando aquela dor, né? E aí vai gerando aquela tristeza. Vai falar: poxa, a pessoa não está acreditando em mim. Né? E elas dizem que, inclusive, profissionais da saúde, muitas vezes desacreditam. Muitos. Não só em casa, o marido, a esposa, os filhos, né, os parentes, mas até elas se sentem invalidadas até por profissionais da saúde
que deveriam ser, Exato. né, modelos de pessoas para entender melhor a dor e dar suporte para elas. Então é sempre bem Exato. isso. Se eu pudesse separar, então, aqui o que é uma dor aguda e o que é uma dor crônica, eu vou fazer essa separação de duas maneiras bem rápidas. A primeira maneira, e a mais fácil de todas e didática, é simplesmente por uma relação de tempo, relação temporal. A gente costuma dizer que uma dor que dura até 3 meses, que está presente há até 3 meses, é uma dor aguda. Então, se eu torci o meu tornozelo há uma semana atrás, estou com uma dor nas minhas costas há 10 dias, isso é uma dor aguda. Dor crônica é considerada crônica a partir do momento em que ela passa a ter mais de 3 meses de duração, para alguns autores, mais de 6 meses de duração. Então, a primeira maneira de explicar essas duas dores é uma relação simplesmente temporal. Mas a segunda relação, que é muito importante, são as características. Então, por exemplo, uma dor aguda, que é a mais recente, é uma dor muito fácil de ser explicada e de ser aceita pelo paciente. E por quê? Porque geralmente dores agudas, elas têm uma relação causal muito clara e muito fácil de ser reconhecida. Estava andando na rua há uma semana atrás, pisei num buraco e torci o meu pé. É fácil de explicar essa dor. É fácil a Isso, pessoa é fácil de entender explicar. o porquê que ela está com essa dor. Eu estava no ônibus, segurando naquela barra de ferro, o ônibus deu um chacoalhão e eu comecei a ter dor no meu ombro. Então é fácil da pessoa entender essa relação direta entre causa e efeito. E dores agudas, quase sempre, elas realmente se relacionam a uma lesão no teu tecido, a algum machucado que aconteceu, a algum estresse que aconteceu, quando a gente pensa nos tecidos corporais, como músculo, ligamento e etc. Além disso, dores agudas costumam ser bem localizadas. Elas ficam muito localizadas na região que sofreu o trauma, na região que sofreu essa injúria. Quando a gente pensa em dor crônica, é diferente a característica, porque a dor crônica é uma dor mais difícil de ser explicada e mais difícil de ser aceita pela pessoa. Porque ela já não consegue mais fazer uma relação tão clara entre o nexo causal. Então, um exemplo. Uma pessoa que está com uma dor nas costas há 1 ano, ela costuma pensar assim, poxa, por que essa dor não passa? Por que a minha vizinha, que teve uma dor muito parecida com a minha, ficou com essa dor durante 2 semanas, 3 semanas e essa dor foi embora? E a minha continuou a acontecer. Será que tem alguma coisa diferente comigo? Será que o meu problema é mais sério do que eu acho que vai ser? Será que está faltando eu procurar mais profissionais, eu investigar melhor, fazer mais exames? Então, a pessoa que tem uma dor crônica, uma dor que demora para passar, ela começa a ter uma dificuldade maior em associar essa relação de causa e efeito para a sua dor. Ela não é tão bem explicada. E outra coisa que é importante dizer é que as dores crônicas, à medida em que elas ficam mais crônicas, elas vão deixando de ficar tão localizadas e vão ficando mais difusas, mais distribuídas pelo corpo. Então, a dor que começou num ponto específico, agora é uma dor que está no meu ombro, passou para o outro ombro também, está um pouco no meu pescoço. Então, é uma dor mais difusa e que começa a mexer mais com a pessoa, com o ritmo de vida dela. Porque se alguém torce o tornozelo e sabe que vai durar 2 semanas, por exemplo, 3 semanas o problema, eu me preparo, me programo para algo que vai durar 2 semanas, 3 semanas. Mas quando eu tenho dor crônica e eu não sei muito bem o quando que ela vai passar, o quando que ela vai melhorar, eu começo a ter a minha vida, o meu ritmo de vida perturbado por essa dor. Em função disso. Que eu vou lá, compro uma muleta para mim, e sei que a muleta vai durar pouquíssimo tempo. Sei que eu vou ter que deixar de fazer meu trabalho normal durante alguns dias, mas são alguns dias. Na dor crônica isso não acontece. O ritmo de vida vai sendo modificado, o humor vai sendo modificado. E a pessoa que tem dor crônica, ela costuma dizer, eu não me sinto mais a mesma, né? Eu não me reconheço mais como a mesma pessoa que eu era antes dessa dor se instalar. Então, as características, elas são muito importantes também de serem diferenciadas, não só o tempo.
Linkando isso aí, não sei se você tem alguma pergunta aí, Armando. Ah, Dor pode ir lá. é lesão? Toda dor é uma lesão? Que pergunta maravilhosa, que pergunta maravilhosa. Eu posso dizer com toda clareza que nem toda dor está relacionada a uma lesão no tecido, a um dano no tecido. Eu vou começar falando sobre duas situações muito comuns para a gente poder entender. É possível que eu tenha lesão e não sinta dor. Quantas vezes a gente já se viu com uma mancha roxa na perna, uma mancha roxa no braço, de uma topada que você deu em algum lugar, e você E só nem lembra soube, que fez a topada. nem sabe onde foi a topada, quando foi, você só viu que tinha ali uma mancha roxa. Isso é um exemplo claro onde eu tenho uma lesão, aconteceu um machucado ali na pele, no vaso sanguíneo, o vaso rompeu, extravasou, mas eu não senti dor. Um outro exemplo bem claro é que a gente já se viu também muitas vezes com uma manchinha de sangue na blusa, e quando foi ver, era um machucadinho no teu braço, e que você também nem sabia que ele estava ali, nem sabia que ele existia. Então, primeiro, é possível estar machucado e não sentir dor. E a outra associação que eu queria trazer é o contrário. É possível ter dor e não estar machucado. A primeira vez que a gente passou a reconhecer isso foi estudando pessoas que tinham sofrido amputações. Pessoas amputadas, por exemplo, que perderam o braço nessa altura e que continuavam sentindo dor, só que às vezes a dor numa mão que já não havia mais, num pé que já não existia mais. Então isso intrigava a todo mundo, porque, nossa, como é que esse cara que não tem mais um pé sente dor no pé? Então a gente começou a entender que era possível sentir dor mesmo sem estar machucado. E o que hoje a gente entende sobre dor crônica vai muito por essa linha. Eu não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que têm dor crônica, que sentem dor cronicamente na coluna, no ombro, no joelho, ela já não tem mais um machucado que justifique essa dor e seja proporcional a essa experiência de dor. Elas estão com dor simplesmente porque o nosso sistema nervoso modificou e resolveu continuar produzindo dor, mesmo tendo o perigo sido sanado. Então, é por isso que é difícil explicar tanto para o paciente o que está acontecendo, quanto para profissionais da saúde o que está acontecendo. A primeira vez que me apresentaram esse conceito, que era, eu posso ter, então, um paciente com dor crônica, que tem dor, mas que não está machucado, isso ia de contrário ao que a gente tinha aprendido na faculdade, que era a relação entre, se está doendo, está machucado. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu fazer também uma diferenciação entre essas duas coisas. Então, dor crônica, sobretudo, geralmente não se associa a um machucado, a uma lesão. Mas sim porque o nosso sistema ficou mais sensível, mais reativo, e isso faz com que a gente continue sentindo dor. E, Marcos, como é que nós fazemos? Talvez não, claro, talvez não exista uma resposta única, ou não exista uma resposta ainda que seja mais adequada. Como é que nós desligamos esse sistema? Então, só para a gente terminar essa ideia. Existe uma maneira, existem maneiras, ainda não se entendeu ainda muito bem como é que isso funciona. Legal, muito legal. Armando, imagina o seguinte, imagina que você tem um carro e você instalou um alarme nesse carro. E esse alarme, ele deveria tocar em situações reais de perigo. Então, por exemplo, se alguém pegasse uma pedra e tacasse uma pedra quebrando o vidro do seu carro, o alarme teria que tocar. Se alguém tentasse forçar a porta do seu carro com um pé de cabra, esse alarme teria que tocar. Ou seja, um alarme foi feito para disparar em situações de perigo. Agora, imagina uma outra situação. Imagina que você está lá com o seu carro e agora um passarinho passou perto e o alarme tocou. Ou uma gota de chuva caiu no capô do seu carro e o alarme tocou, ele disparou.
Agora, repara numa coisa. Eu tô tendo um alarme disparado, sem um perigo eminente, sem uma situação real de perigo acontecendo. Então, nesse caso, não adianta chamar a polícia, porque não tem um bandido lá tentando roubar seu carro. Agora eu tenho que chamar o técnico para regular o alarme. Pra desregular. E aí vem as duas coisas. Primeira coisa, é possível regular o alarme. Existem estratégias para pessoas com dor crônica que são estratégias capazes de fazer com que esse alarme se regule. E essas estratégias, elas vão precisar principalmente da participação da própria pessoa. Ou seja, é a própria pessoa que tem a dor que vai ser o grande agente capaz de produzir regulação desse alarme. Com a ajuda de nós, profissionais da saúde, o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, o psicólogo, e assim como outros profissionais que podem ajudar esse paciente. Mas o alarme pode ser regulado, a pessoa que tem a dor é a que mais é capaz de fazer esse alarme regulado, e o que mais regula esse alarme, eu vou dar um pequeno spoiler para vocês aqui, do que a gente já vai falar, mas tem muito a ver com o que hoje a gente chama de pilares da saúde. Com o quanto que a gente pode se dedicar a desenvolver melhor esses pilares da saúde. E, óbvio, entender o que está acontecendo. Mas então, pode terminar aí. Quer terminar? Não, só porque, como o Marcos falou, o Marcos falou do sistema, né? De a gente regular esse sistema. E isso depende muito do próprio paciente, da própria pessoa que sofre com dor. A gente vê muito pessoas que sofrem com dor, que elas têm muito medo de se movimentar. Elas criam um padrão de hipervigilância. É o seguinte, se eu tenho uma dor no pescoço desse lado, do meu lado direito, se eu virar rápido, eu vou me machucar. Então ela já fica assim, e se ela se vira rápido, ela já põe a mão para ver se ela se machucou. Sabe? Porque a gente, como lida, a gente também lida, felizmente, o profissional de educação física começou a lidar mais com pessoas com dor. Né? Também a gente está saindo só daquela questão estética, de exercício para emagrecimento, movimento, mas também para tratar pessoas com dor, porque tem muita gente com dor. Em maior ou menor grau, tem muita gente com dor que precisa de orientação também na hora do movimento. Né? Então, o que eu vejo muito? Pessoas que estão sempre encolhendo, deixando o ombro, sabe? Que estão sempre, parece que elas procuram a dor. Quando elas estão bem, elas não sentem nada, elas ficam assim, tá, mas eu não estou sentindo nada. Onde é que está minha dor? Ela criou uma relação tão intrínseca com a dor, uma interdependência ali, sabe? Que ela fica o tempo todo procurando. E claro que isso ela acaba hipervalorizando a dor que ela tem também. Né? Então não é só uma coisa do sistema interno, né? A gente precisa do que o nosso interno, a nossa percepção também se altere, que a gente consiga transformar essa percepção, né? É isso mesmo. A hipervigilância, ela é um comportamento. Então, é uma forma das pessoas de enfrentar o problema. Então, é um comportamento adotado diante do problema e que tem uma relação muito grande com as próprias crenças constituídas pelas pessoas. Então, eu vou começar falando um pouco, pegando um pouco da tua primeira fala. Pessoas com dor, geralmente, desenvolvem medo de fazer movimentos. Desenvolvem receio para se movimentar, receio para se expor novamente a coisas que elas faziam antes de ter dor. E aí, Armando, grande parte desse medo, ele de fato se relaciona às crenças que a gente vai constituindo a respeito do nosso problema. Vou te dar um exemplo bem básico. A gente desenvolve o nosso modelo de crenças com base em aprendizado. O que a gente vai aprendendo ao longo da vida vai moldando as nossas crenças, vai formulando as nossas crenças, aquilo que a gente pensa sobre cada coisa. E aí, como que a gente aprende, né? Como que uma pessoa aprende? A principal maneira da pessoa aprender algo é através das próprias experiências. Eu experimentando, eu tendo as minhas experiências, isso me dá a oportunidade de ter um aprendizado com essas experiências. E aí eu queria dar um exemplo para você. Vamos supor que você tenha comprado um skate.
E você já sempre viu pessoas, né, usando skate, você sempre achou aquilo muito legal, dar salto, passar por uma rampa. E, enfim, um dia você resolveu, vou comprar para mim um skate. Só que aí, com uma semana andando de skate, você vai lá e toma um estabaço, toma uma queda. Existem maneiras diferentes de se enfrentar esse trauma, de se enfrentar essa queda que você acabou de ter. Pode ser que uma pessoa, diante da queda, ela enfrente isso rindo, e fala assim, putz, cara, me escangalhei aqui de rir porque tomei um mó de tabaco, passei mó vergonha, mas eu vou continuar andando de skate, eu vou continuar fazendo aqui o que eu faço, foi um acidente de percurso. Pode ser que uma segunda pessoa, ela fale assim, putz, eu vou tomar cuidado agora. Eu vou subir no skate, eu vou continuar usando o skate, mas eu não vou tentar mais toda a manobra. Eu vou poupar algumas, vou ficar aqui nas mais básicas para não me arriscar de novo e não correr o risco de ter aquela queda que eu tive. Então, repara que agora, essa segunda pessoa, ela enfrentou o problema com mais receio, com mais cautela, mas ela não deixou de fazer. Só que pode ser que tenha uma terceira pessoa que diga assim, eu não quero nunca mais na vida chegar perto do skate. E isso é o reflexo dos nossos pacientes, dos nossos alunos. Alguns tiveram experiências ruins com o movimento. Não que o movimento seja ruim, não que skate seja ruim, mas pode acontecer de, durante a minha vida, eu ter uma experiência ruim com o movimento, eu ter uma experiência ruim com skate. E como a pessoa enfrenta isso, pode ser também diferente. Algumas vão simplesmente se encorajar e dizer, não, vou continuar me movimentando normal. Outras passam a se mover com cautela, cuidado, e aí tem uma relação muito grande com esse comportamento hipervigilante que você acabou de citar. Porque se eu preciso ter cuidado para tudo que eu vou fazer, se me levantar, eu preciso pensar como eu faço para me levantar, se mover na cama, pensado em como eu vou mover na cama, eu começo a fazer tudo com muito medo, muita cautela, e outros não querem mais voltar a se expor àquele movimento que elas se machucaram. Então, cabe a nós, né, entender em que momento esse paciente se encontra, esse aluno se encontra, qual deles esse cara é, para eu poder intervir de maneira mais clara. Porque para aquele cara que não tem mais medo, basta eu simplesmente jogar para ele exercício, porque ele não vai ter medo de fazer. Para o segundo, eu vou precisar encorajar, motivar, mostrar que ele vai sendo capaz de progredir, de evoluir. E para o terceiro, vou ter que elaborar um programa de exposição um pouco mais gradativa. Porque senão, se eu for com muita sede ao pote, eu perco esse cara. Ele vai achar que eu estou querendo levar ele a uma situação que ele não está preparado para aquilo. E ele vai fugir. Então, só para esclarecer, a gente aprende e desenvolve o nosso mecanismo de crença pelas nossas experiências, mas também por instrução. Seja instrução visual, verbal. Então, tudo aquilo que eu falo para o meu paciente, tudo aquilo que o meu paciente ouve na televisão, no jornal, do médico dele, do laudo que estava no exame de imagem dele. Do vizinho. Do vizinho. Do vizinho, do vizinho. Do vizinho. Tudo isso, na verdade, vai também constituindo para as pessoas o seu modelo de crença. Então, deixa eu só dar um exemplo rápido aqui. É muito comum que pessoas que tenham tido uma dor aguda travei as minhas costas, né? Prendi aqui as minhas costas e estou com uma dor aguda na minha lombar. É muito comum que elas ouçam de um profissional o seguinte, olha, faça repouso absoluto por 7 dias. Isso é uma recomendação muito comum. Aí a pessoa vai, faz o repouso absoluto por 7 dias. Uma coisa que hoje a gente já sabe é que quando a gente compara pessoas que com dor nas costas fizeram repouso absoluto por 7 dias e compara com outras pessoas que fizeram o que a gente chama hoje de repouso ativo. E o que é o repouso ativo? Eu não posso movimentar a minha coluna porque está doendo, mas eu posso movimentar meu braço, meu pescoço. Eu não consigo ficar em pé por 5 minutos, mas eu consigo ficar por 1 minuto.
essas Fica em pé por pessoas mim. se recuperam ainda mais rápido. Então repara uma coisa, né? Quando eu comparo essas duas pessoas, né? A pessoa ouviu de um profissional e ela aprendeu, ela precisava ficar em repouso absoluto. Numa próxima vez que ela tiver dor em outra parte do corpo, a tendência dela é também de se manter em repouso absoluto. Porque foi orientado para ela. Isso foi construindo essa rede de crenças para ela. Só que talvez, se ela tiver a oportunidade de me encontrar, de encontrar você, e vai dizer para ela o seguinte, olha, e se a gente tentar dessa vez um repouso ativo? E se ela tiver uma experiência de que ela melhorou mais rápido com esse repouso ativo, essa crença pode ser modificada. E ela passa a entender melhor o porquê que você propôs aquilo para ela. Então, né, essas instruções são sempre muito, muito importantes. O que as pessoas ouvem sobre o seu problema, sobre a sua dor, vão ser sempre importantes. Se ela ouve que ela não deve mais se movimentar, ela começa a fazer duas associações. Olha que interessante agora isso. Ela tinha uma crença de que o repouso era bom para ela, porque ela já ouviu isso. Ela adquiriu uma segunda crença de que se movimentar é ruim, porque ela também ouviu isso. Agora ela começa, dessas duas crenças primárias, a fazer uma crença secundária que é me disseram que repouso era bom e que movimento era ruim. Então, a partir daqui, eu vou passar a considerar que para as minhas costas ficarem saudáveis, eu vou precisar parar de pegar peso, parar de me expor na academia, parar de fazer exercício, parar de pegar meu filho no colo. Então, crenças secundárias vão surgindo dessas crenças primárias que foram constituídas. E esse paciente ele vai acabar sempre entrando num caminho, num ciclo de mais incapacidade, mais desânimo, que aumenta a dor, que aumentam as recorrências do problema, que favorecem a cronicidade. E ele está achando que está fazendo tudo certo, porque ele aprendeu desse jeito. Daí a nossa importância, da nossa intervenção, da educação que a gente faz. Só para terminar, eu vou passar para a Rafa falar ali. Ontem eu e a Rafa conversamos sobre isso ontem. Eu falei, por isso que eu estou rindo, eu acho muito divertido. Ih, travou? Travou. Voltou, repete aí, Armando. Repete aí, Armando. Ih, travou de novo. Voltou? Armando, fala comigo, meu filho. Ai, meu Deus. Eu vou entrar na minha pergunta aqui. Tem uma coisa, Armando, que chama fibra ótica. Já existe. Deixa eu mudar essa crença aí para você, hein? Eu acho que o Armando, se bobear, ele vai ter que sair e voltar. Vamos ver. Não, a gente vai seguindo, depois ele comenta aí. Ele tinha para comentar. Olha só, pensando nisso tudo aí que foi falado, Marcos, eu vi um comentário um pouquinho antes aí dessa discussão toda, dizendo assim, eu já estou 3 meses parado e tô sentindo meu corpo todo dolorido. Daqui a pouco o Armando entra aí de volta, eu chamo ele. E eu queria saber o seguinte, entrando aí um pouco nessa questão do sedentarismo e puxando para essa questão dessas crenças que são criadas quando fala, olha, você precisa de repouso absoluto, entra no repouso absoluto e vai criando aí... Chamar o Armando de novo. Chama ele aí. E aí você entra no repouso absoluto, entende que não... Cadê Armando? Gente! Voltou! Voltou, menino. Sem comentários. Voltou? Não... Voltei. Beleza, eu vou ficar aqui, Armando, aguenta aí. E daí você entra com esse sistema de crenças, pensando que essa pessoa vai entrar num processo de sedentarismo. E aí eu queria saber de você o seguinte, e pensando na questão do alarmezinho que você falou ali, do perigo iminente. O limiar de dor de um sedentário para uma pessoa ativa e para um atleta, vamos pegar 3 casos assim bem extremos. É diferente?
É muito diferente, Rafa. Então, para quem não entende muito bem disso, o limiar de dor é o quanto de estímulo é necessário para que eu comece a sentir dor, por exemplo, em alguma situação. Então, se simplesmente eu pegar o meu braço aqui e começar a apertar meu braço, apertar, em algum momento vai deixar de ser pressão e começa a ser dor. E isso, esse momento de transição, é porque a gente atingiu ali nosso limiar que dispara a dor. O que a gente sabe é que, por exemplo, pessoas que são sedentárias, elas apresentam esse limiar bem mais baixo quando comparadas a pessoas que são ativas e mais baixo ainda quando comparadas a atletas. Ou seja, quer dizer que os nossos níveis de atividade física, exercício físico, nosso nível de atividade geral, ele consegue produzir efeitos muito ricos e muitos desses efeitos ricos acontecem no limiar de dor, na modificação do limiar de dor. É muito importante deixar claro que exercício físico é importantíssimo, é imprescindível para que esse limiar fique melhor. Mas a gente também pode relacionar outros fatores, por exemplo, as próprias crenças do paciente que a gente vinha dizendo anteriormente. Ou seja, pessoas que têm crenças muito, muito ruins em relação ao que está acontecendo no corpo delas, isso também é capaz de afetar a dor. Mas também fatores como sono, como estresse, como ansiedade, afetam diretamente esse limiar. Por exemplo, pessoas que dormem mal, você imagina uma noite mal dormida, como que no dia seguinte a gente acorda com o corpo meio mexido, né? Meio quebrado, meio sacudido. Você imagina 2 noites mal dormidas, uma semana mal dormida, um mês mal dormido, um ano mal dormido. Isso realmente faz com que esses limiares fiquem cada vez mais baixos. Vou dar só um exemplo básico de uma história que eu contei para uma paciente. Eu atendi uma paciente na cidade de Niterói, quando eu morava lá, e ela era nativa de uma outra cidade chamada Campos dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro. E a distância entre Niterói e Campos era uma distância de 6 horas, mais ou menos, de carro para ir ou para voltar. Então ela ia muito pouco, né? E ela dizia uma coisa para mim que era o seguinte: eu queria muito ir lá para minha cidade, mas são 6 horas de viagem, né? O meu corpo não aguenta, eu vou chegar lá toda dolorida. Só que ao mesmo tempo, ela passava praticamente o dia inteiro em repouso. Ou na cama, deitada na cama, ou num sofá. E aí eu falava assim para ela, eu falava assim: Dona Jerusa, a senhora está indo e voltando para Campos todo dia. Porque ela ficava mais do que 12 horas do dia dela, né, em repouso. Então, assim, é praticamente a mesma coisa. Então, a analogia acaba ficando sempre a mesma. E isso a estimulou a tentar fazer ficar mais ativa. A gente fez um trato a partir daí, de que além da fisioterapia que ela fazia comigo, ela ia tentar em casa permanecer menos tempo parada e mais tempo fazendo alguma coisa, se envolvendo com uma atividade. Então, é muito importante a gente poder estimular isso nos nossos pacientes. Perfeito. Nós já entramos aí em 2 dos pilares, né, da saúde, que são movimento e sono, né? Eu e a Armanda, a gente fez aí uma abordagem bem interessante semana passada em relação a esses pilares. E, coincidentemente, são... Quantos, Armando, que tem relação? Os pilares que você coloca, Marcos, são sono, alimentação, atividade física. O controle dos níveis de estresse, ansiedade. Controle dos níveis de estresse e... ansiedade. Cultivando bons hábitos. E o cultivando os bons hábitos. Os bons hábitos. Né? E a gente colocou a mais ali de hábitos da saúde, nós colocamos ali hidratação e respiração. E a respiração. Né? E a respiração. E usamos aí a palavra positividade, mas fica aí como controle aí de como cultivar os bons hábitos. Né? E foi muito interessante essa coincidência, né? Porque era uma coisa que a gente queria tratar com você e a gente acabou abordando aí de uma forma bem coincidente.
E olha só, falamos aí do sono, falamos do movimento. Como que a alimentação, Marcos, pode influenciar nessa questão aí de dor crônica? É sério isso? É seríssimo. E eu vou te dar duas explicações muito claras para isso. Primeiro de tudo, quando a gente tem dor crônica, a gente já sabe que o nosso sistema nervoso está mais sensível, está mais irritado. Então a gente sabe que alimentos que são considerados neurotóxicos, eles vão ser capazes de também produzir mais estresse a esse sistema. Então tudo que leva a toxicidade, como por exemplo, álcool, cigarro, alimentos mais enlatados, com muito corante, conservante, mais industrializados, então eles tendem a ser mais neurotóxicos. E além disso, a gente sabe que na dor crônica, há áreas do sistema nervoso com mais propensão à inflamação e outras verdadeiramente inflamadas. Então, existem alimentos que são pró-inflamatórios, que favorecem processos inflamatórios no corpo. Então, existe uma grande relação entre dor e alimentação. Só que, além disso, conversando com muitas pessoas legais, especialistas, elas me disseram uma coisa muito interessante. A gente não quer propor para pessoas que têm dor crônica a melhora dos pilares da saúde para ela, que ela cultive, né, várias coisas importantes dentro dos pilares da saúde. Uma das coisas mais legais da alimentação é a seguinte: quando eu me proponho a me alimentar melhor, automaticamente eu também começo a querer melhorar outros aspectos desses pilares. Ou seja, alguém que se alimenta melhor e começa a experimentar um sono melhor, ela começa também a falar assim, putz, cara, seria tão bom para mim agora fazer exercício. E agora, fazendo exercício, dormindo melhor, me alimentando melhor, como que agora eu controlo mais o meu estresse? Como que agora eu controlo mais a minha ansiedade? Ou seja, a alimentação, ela é um gatilho, ela puxa para ela outros elementos importantíssimos dos pilares da saúde. Então, ela é fundamental e tem uma relação tão grande com a dor por conta disso. É interessante, né? Marcos, a gente tem uma alimentação muito inflamatória, né? Nós somos eternamente inflamados, né? Diariamente inflamados. Então, toda essa questão, tendo aí o intestino aí como nosso segundo cérebro, né? Isso tudo, obviamente, vai influenciar na forma com que você enxerga e com que você sente essa dor, né? Perfeito. Fala, Armando. E nós somos também... Oi? Tô aqui? Eu não tô caindo agora. Não, eu ia dizer, a Rafa falou, a gente está falando desses padrões inflamatórios, e eu ia dizer que nós somos emocionalmente inflamados também, né? Então, as emoções, a nossa maneira de ver o mundo, como nós nos vemos, como nós vemos os outros, também influencia muito no nível de dor ou não que nós vamos ter, né? O nosso comportamento em relação à dor, né? Então, eu tava até ouvindo hoje, eu não lembro o nome do médico que eu estava ouvindo, que ele estava fazendo a relação. Então, assim, o que acontecia? Ele estava falando da nossa cultura de a gente tem dor, a gente vai para o médico e a gente quer remédio. Então, ele fez uma relação assim de o percentual baixíssimo de pessoas que procuram nutricionista, que procuram profissional de educação física, que procuram fisioterapeuta, que procuram psicólogo. As pessoas procuram o remédio, porque elas querem uma solução imediata para o problema delas. E aí eu comecei a fazer uma relação. Aí você imagina o ciclo que se cria. Eu tenho dor, eu vou no médico. E aí ele falou o seguinte: as pessoas são medicadas, elas compram remédio, elas chegam em casa e vão ler a bula do remédio. E elas descobrem que aquele remédio é ansiolítico ou antidepressivo. E elas ficam assim, por que o médico me deu uma remedicação para pessoas que têm ansiedade e depressão? Porque se sabe que a dor causa uma alteração nesses padrões de comportamento. Pessoas com dor crônica podem desenvolver quadros de depressão, de ansiedade por causa da dor. Mas imagina o ciclo que se criou. Eu vou para o médico,
o remédio que eu tomo é um antidepressivo, um ansiolítico, e a dor, eu não trato a dor de outra forma, eu fico naquele processo, né? Naquele processo, como é que eu vou melhorar? E aí eu estou criando outros problemas, porque agora eu estou sendo medicado com uma medicação que vai criar alterações químicas no meu cérebro, que vai criar outras consequências negativas. Que aí a pessoa vai acabar criando uma dependência de um remédio que ela não precisava tomar. Porque aí o que eu vejo, é uma opinião da minha parte, falta, de repente, a orientação diz, não, e criar essa cultura de entender, você tem que procurar outros profissionais para te auxiliar no teu processo de cura ou de minimizar a tua dor. Mas, Armando... A gente precisa... nós estamos aqui para tentar... A live a live tem essa proposta, né? Por isso a gente criar consciência para que as pessoas mudem a forma de entender o processo delas de dor, né? Por isso que eu falei no início que essa live ia ser, assim, informação de utilidade pública. Porque as pessoas não sabem que através de uma nutricionista, de uma atividade física, de uma regulação natural do sono, elas podem ajudar na cura dessa dor crônica, né? Não só medicamento. A gente sabe que o sono é um medicamento maravilhoso. Eu vou assim, né, esbarrar numa proposta assim, que é muito em relação a isso. Quando a gente estuda a dor, quando a gente pensa cientificamente em abordagens para a dor, a gente já conseguiu concluir que são estratégias ativas de enfrentamento que produzem resultados satisfatórios a curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente pensa em estratégias ativas para abordagem da dor crônica, é justamente isso, é a pessoa entender que não vai ter um comprimido mágico, uma pílula milagrosa, alguma coisa que vai num estalar de dedos, resolver o problema dela. É ativo, exige mudança de comportamento. Assim como alguém que quer emagrecer, como alguém que quer mudar um hábito de vida, como parar de fumar, parar de beber, que quer se tornar mais ativo, isso vai exigir dela, né, a motivação, a participação. Participação, exatamente. O remédio, ele pode servir como uma janelinha para um momento muito curto. Ou seja, em um momento em que eu precisei, em que a dor ficou de uma forma incontrolável, o remédio ele pode me ajudar naquele primeiro momento, mas ele tem que ser cessado o mais rápido possível, porque a pessoa precisa construir a possibilidade dela mesma produzir, fazer com que a sua farmácia natural seja desenvolvida. O que você falou, Rafa, muito bom. Maneiras de modulação do sono que eu possa promover, né? Maneiras de controlador que eu possa, né, diretamente intervir. E como é gratificante para mim também chegar no final das contas e ver que o meu resultado foi fruto do meu trabalho, foi fruto, né, da minha dedicação. E isso é o que, por exemplo, experimentam pessoas que resolveram emagrecer tomando remédio ou resolveram emagrecer mudando hábitos. Porque alguém que tomou remédio e não mudou os seus hábitos, se ela tirar o remédio, já era para ela, né? Ela vai voltar, ela tem uma tendência muito grande a voltar a ganhar peso porque não mudou os hábitos dela. E aqui é a mesma coisa. E como que é diferente, né? A vitória de alguém que mudou os hábitos, chegou lá na frente e falou assim, putz, cara, eu consegui, né? E foi muito mérito meu, fruto do meu esforço, e com a ajuda das pessoas que me assistem, que me acompanham. Isso emocionalmente para a pessoa fica com uma autoestima, com uma autoconfiança, que vai lá em cima, né? Agora, Marcos, é possível se movimentar, fazer atividade física mesmo com dor? Que legal essa pergunta. Eu vou dizer para vocês o seguinte, vamos imaginar duas situações diferentes. A dor aguda, onde existe uma lesão acontecendo no tecido, e uma dor crônica, onde provavelmente a dor já não tem mais nenhuma relação com lesão tecidual, mas o meu corpo está mais sensível, os meus limiares estão muito baixos. Em uma dor aguda, eu vou respeitar limites para me movimentar. Então, se eu tive uma torção no meu tornozelo, no meu primeiro dia de torção, eu não vou ficar pisando no meu pé. Isso pode dificultar, inclusive, o meu processo de recuperação.
Mas a partir do momento em que o meu tecido vai cicatrizando, eu vou podendo, né, pisar um pouquinho, depois colocar um pouquinho mais de carga. Daqui a uma semana ou duas eu estou caminhando, né? Começo a caminhar meio que claudicando, mas depois eu estou caminhando normalmente, estou correndo e estou pulando. Na dor crônica, a gente tem que entender que movimento é remédio para esses pacientes. Movimento, ele é necessário para regular aquele sistema de alarme que a gente comentou, os limiares de dor. O que a gente tem que ajudar o paciente é entender qual a dose desse movimento vai ser importante a gente poder, né, trabalhar naquele momento, depois num segundo momento, num terceiro momento. E aí eu queria fazer uma analogia, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem com analogias. Você imagina o seguinte, Rafa, você vai ficar gripada. E hoje você vai ficar gripada. Quando você está gripado, no primeiro dia de gripe, você pode perceber com muita clareza que o seu punho está dolorido. Mover o punho é dolorido quando eu estou gripado. Mover a cabeça é dolorido. Mover o quadril é dolorido. Me mover na cama é dolorido. O meu corpo está dolorido. Mas não quer dizer que o meu punho esteja machucado. Que o meu quadril esteja machucado. Que o meu joelho esteja machucado. Quer dizer que eu estou mais sensível. Então, quando um paciente que tem dor crônica entende que o movimento, que ele pode se movimentar, mesmo com alguma dor, que ele não está se machucando mais, que ele está simplesmente treinando essa própria sensibilidade, reeducando essa sensibilidade, isso passa a fazer mais sentido para ele, e ele passa a aceitar melhor o movimento, e a gente vai estar ali do lado dele para auxiliar nas doses, no quanto que hoje é necessário, o quanto que hoje é possível, e o quanto que vai ser possível amanhã, sim, ou depois de amanhã. Então, né, uma crença muito errada é as pessoas acreditarem que é preciso estar totalmente sem dor para começar a fazer exercício. Então, é importante as pessoas entenderem que é o contrário. Quando eu começo a fazer exercício, eu aumento as minhas chances de estar sem dor, de ter mais momentos sem dor, de combater a minha dor. Então, né, a gente pode modificar também esse tipo de crença do paciente de que é preciso ter, né, tá totalmente sanado para ir começar a fazer exercício. Isso não é uma verdade. Só para concordo, raciocínio, e a gente não deixar a perguntinha para trás aqui, é possível, falando aí em exercício, em sono, alimentação, é possível curar uma dor crônica? Perfeito. E existem duas coisas que é importante a gente entender. Dor crônica não é igual. Ou seja, quando a gente fala em dor crônica, a gente está falando de universos diferentes, mundos que existem dentro da dor crônica. Dores crônicas primárias, que são geralmente provocadas, ou seja, é quando a dor é a doença por si só. Quando não existe, a dor não é consequência de um outro problema. A dor está presente dentro de um quadro primário da pessoa. A gente sabe que essas pessoas vão ter muita dificuldade para ficar sem dor. Então, geralmente elas vão conviver com alguma dor. Em alguns momentos é uma dor mais forte, em outros momentos é uma dor mais branda. E aí o nosso grande papel é fazer com que mais momentos de dores controladas existam, menos momentos de dores mais fortes existam. Mas, em geral, na dor crônica primária, a dor vai estar presente. Ela vai estar ali. A pessoa, gostando ou não gostando, ela precisa aprender a enfrentar algo, a enfrentar essa batalha da melhor maneira possível, da maneira que menos a irrite, que menos a deixe para baixo, deprimida. Nas dores crônicas secundárias, vou dar um exemplo, eu estou com uma dor no ombro há 1 ano, há 2 anos. E somente no ombro, e isso foi fruto de uma dor primária que eu tive, que não foi muito bem trabalhada, ou eu desenvolvi crenças ruins. Essas dores podem ir embora, elas podem desaparecer, e a pessoa não ter mais dor. Então, nem toda dor crônica ela vai passar totalmente, mas Rafa, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Eu vou dar também uma analogia aqui, que eu gosto muito de usar, de uma casa. Então, imagina o seguinte, você encontrou seu príncipe encantado e você se casou com ele. E após o casamento, vocês foram morar juntos. E aí chega um dia do trabalho, você chega mais tarde do que ele no trabalho.
E aí você chega em casa, entra na sua casa e encontra a sala de pernas pro ar. Tudo bagunçado, coisa em cima da mesa de centro, bebida que ficou largada ali, chinelo espalhado. Aí você continua andando pela casa, vai na cozinha e tá uma pilha de louça suja por lavar. E a casa tá suja. Aí você vai no banheiro e tá a tampa do vaso levantada com um pingo de xixi lá nesse vaso. Aí você vai no seu quarto e tá a cama toda bagunçada, desarrumada, toalha em cima. E aí você... Dá o caos. Que meu marido não chega em casa, porque eu vou... Você que encontrou seu príncipe encantado, né? E achava que ele era um príncipe encantado, você fala assim... Era um príncipe encantado. Foi hoje, foi hoje. Só que isso se repete dia após dia. Cara, é difícil demais conviver com uma situação como essa. Aí você vai e tem uma conversa com ele. E nessa conversa, você explica a situação. E ele entende a situação. Passado um dia, você chega em casa, entra na sua casa, está a sala arrumada, a cozinha arrumada, o banheiro arrumado, o quarto arrumado, mas a toalha molhada está em cima da cama. O que eu quero dizer com isso é que dá para conviver com isso. Dá para conviver com uma toalha molhada. O que não dá para conviver é com aquela bagunça toda acontecendo ao mesmo tempo. Então, a mensagem para quem tem dor crônica é possível transformar o leão em um gatinho. É possível arrumar a casa para que fique algo possível de eu conviver. Algo totalmente, né, possível de eu lidar com a situação. É diferente se eu não tomo as rédeas do meu processo e tá tudo bagunçado, eu tô com dor forte o tempo inteiro, eu tomo remédio, eu procuro profissionais diferentes a cada momento. A casa desarrumada é uma casa em que a gente não consegue conviver com ela. Mas a casa arrumadinha, mesmo que haja ali ainda alguma dor, eu consigo conviver com ela, tá? É interessante essa colocação aí da questão, procura um médico e procura um profissional e procura o outro e procura o outro. Parece que aquela pessoa com a dor crônica, ela chega num momento de desespero tão grande que ela chega e fala, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim. Ela quer entregar a dor dela para o outro, mas ela não quer participar ativamente do processo de cura. Né? Então, eu acho importante deixar essa mensagem aqui. Daqui a pouco eu vou até pedir a vocês que deixem aí as mensagens finais de vocês, para a gente não prolongar demais. É importante que vocês, né, que quem tem dor crônica, quem vocês conhecem aí que tem dor crônica, mostrar para essas pessoas que a cura está nelas. Está nas mudanças de crenças, está nas mudanças aí dos bons hábitos. Não adianta, as coisas não vão mudar se você não mudar. Né? Então, a participação da pessoa é o que vai levar aí a um conforto, uma qualidade de vida. Armando alguma coisa? E rapidinho, e nem todo mundo está preparado. Não, você pode entrar, espera à vontade aí. E nem todo mundo está preparado para a mudança. Então, cabe a essa pessoa encontrar profissionais que sejam capazes de explicar para elas o que está acontecendo, saber como propor. Eu vou dar um exemplo rapidinho também aqui. Eu fui a um nutricionista, e aí, obviamente, não estou generalizando a classe, pelo amor de Deus, estou falando de uma pessoa especificamente. E eu disse para ela uma coisa assim, ela me perguntou assim, você já foi a nutricionistas antes? Aí eu falei assim, já. E por que você parou? Eu falei assim, porque todas as vezes que eu fui, a proposta que elas tinham era de uma mudança alimentar muito radical. E eu estou procurando algo mais progressivo. Conclusão, ele terminou a consulta e a proposta nutricional dele era altamente radical. E eu falava assim, cara, ele não me ouviu. Assim, né? Sim. É mais um que eu vou abandonar. Porque ele não ouviu o que eu estava procurando. Né? Ele não ouviu a minha necessidade. Ele não procurou adequar o que ele tinha de propostas, de leques, de opções, à minha realidade, ao que naquele momento era possível para mim. Então, na verdade, é um pouco disso, né? Os pacientes precisam encontrar profissionais que os ouçam,
que os entendam, e percebendo que ele está super disposto para mudança, bora lá, vamos fazer mudança. Percebendo que ele está resistente à mudança, calma, né? Vamos com calma, vamos trabalhar essa pessoa de maneira a envolvê-la naquilo que ela gosta mais, que ela tem mais adesão. Uhum. Então, se ela gosta de exercícios, vamos pensar no exercício. Se ela gosta mais de exercícios aeróbicos, por que eu vou ficar insistindo em exercícios com peso? Se ela falou para mim que odeia peso e adora o aeróbico, não é uma opção também de exercício aeróbico? Por que eu não posso iniciar por aquilo que tem mais afinidade, gosta mais? E, obviamente, ela se sentindo mais motivada, eu tenho meios de mostrar para ela o quanto que o peso pode ser também legal, né? Em outro momento. E a gente vai ajustando tudo isso. Mas eu tenho que ouvir a pessoa. É importante o profissional deixar de ser robótico, né? De atender todo mundo igual. Pessoas completamente diferentes que estão ali falando das suas necessidades, né? Da forma que não gostaria que fosse. A pessoa não te escuta. E continua ali naquele trabalho robotizado, porque de repente é daquela forma que sabe fazer. Exatamente. Né? Então, cabe aí aos profissionais entenderem que cada um é cada um. Escuta, a gente está precisando muito escutar as pessoas. Né? Ouvir, porque a gente só escuta, mas não ouve nada do que a pessoa está falando, né? Tá me ouvindo? Não, então faz aqui, próximo. É igual telecena, né? De hora em hora. Cada hora chega uma coisa diferente. E você fica usando ali, como se tudo fosse igual, né? Mas não, o seu comportamento de aluno, cliente, paciente muda de um para o outro, a sua forma de falar muda, sua forma de brincar, se tiver que ficar mais sério, dependendo do que a pessoa é, você muda. E aí essa pessoa vai se sentindo aceita daquela forma. Né? Então, os profissionais eles precisam de ter essa percepção aí. Armando, meu filho, eu não estou deixando você falar. Eu estou ouvindo, mas tá bonito, tá legal. Eu estou assistindo também. A gente não está. Vou ver se tem comentários aqui, coisas. Fala. Ai, tanta gente. Quando eu e a Rafa tivemos a ideia de criar essas lives, a gente não teve a soberba de achar que nós estávamos fazendo isso para ensinar os outros, ou porque nós estamos aqui só para transmitir conhecimento, né? Nós estamos aqui para aprender também. Né? Eu aprendo com o Marcos, eu aprendo com a Rafa falando, eu aprendo quando eu me ouço. Né? Então, o que eu sempre digo que primeiro a gente tem que aprender a se ouvir, a se perceber, né? Para entender como a gente funciona dentro do processo. Então, se a gente tem um processo de dor crônica, como eu me relaciono com essa situação, com aquilo que eu tenho? Que tipo de desculpas ou crenças eu tenho em relação àquela dor, né? E eu acho isso importantíssimo. E também aprender a explicar para o outro a sua dor, aprender a ouvir o que o outro tem a dizer sobre a sua dor. E quando a gente trabalha com pessoas que têm dor, é exatamente isso, a gente criar uma relação com ela de confiança, para que ela confie que o nosso trabalho possa ajudá-la. E a gente, enquanto profissional, se chega para nós um aluno com uma situação que nós não temos a capacidade de resolver ou de ajudar, que a gente não assuma aquele aluno. Porque também acontece muito isso, né? Eu não posso perder esse cliente aqui, eu vou pegar. E aí o que acontece? Nós podemos causar naquela pessoa uma resistência, um trauma ainda maior em relação ao movimento, porque nós não sabemos lidar com a dor dela. Exato. Então, se a gente não sabe lidar com a dor dela, que nós possamos orientar e dizer assim, olha, fala com a Rafa, que a Rafa tem a condição de te ajudar. Fala com o Marcos, que o Marcos tem condição de te orientar e te ajudar. Eu não tenho. Então, a gente também tem que ter a humildade de a gente não sabe tudo, a gente também está aprendendo. Enquanto a gente não aprendeu, a gente passa para quem já aprendeu e para quem tem a capacidade de ajudar. Né? Para quê? Porque a gente tem que criar na pessoa a adesão ao movimento. Perfeito. Né? Se a gente não tem a condição de fazer ela aderir, que outra pessoa possa ter essa capacidade. Né?
É o que eu entendo sobre, porque assim, eu e a Rafa conversamos com isso, nós também sofremos com as nossas dores, né? E quando a gente sofre com as nossas dores, a gente aprende a entender a dor do outro com mais facilidade. Imagina eu que tenho as minhas dores, olhar para uma pessoa com dor e dizer assim, mas que frescura essa dor. Tá exagerando. Eu conversei, isso que eu ia falar quando eu caí, que eu falei que eu e a Rafa conversamos, que a gente achou muito interessante. Eu falei, Rafa, imagina, eu fiz um vídeo, um vídeo contando da minha dor. E aí eu posto outro vídeo logo depois treinando. As pessoas dizem assim, não, calma aí. Como assim? Tá doido, né? Como assim? O Armando tá fazendo, tá jogando, o Armando tá querendo vender o produto. Né? Por quê? A nossa obrigação é mostrar para as pessoas que é possível se movimentar apesar da dor. É possível achar alternativas e caminhos para que a gente continue em movimento, o mínimo, como o Marcos falou, dosar o mínimo que seja. Mas a gente precisa entrar em movimento. Quando o Marcos contou travou a coluna e a pessoa caminhou um minuto, eu comecei a rir porque eu tive uma situação dessas semanas atrás de travar a coluna, em que 10, 15 minutos depois eu estava no chão tentando fazer um gato. Até onde eu consigo fazer o gato, para ver se eu consigo soltar um pouquinho esse desconforto. Né? Por quê? E é isso que a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem. Não. O que você pode fazer, em que dosagem você pode fazer, porque você não fique parado. Porque ficar parado é muito pior para a sua dor. Deu, parei de falar. Amanda, a gente está com uma paciente aqui, e ela chegou para a gente tem mais ou menos 1 ano. E quando ela chegou, a gente não podia tocar nela. O toque, o suave na pele, era doloroso. 1 minuto na esteira podia produzir para ela um efeito de ficar 1 semana inteira em casa, de tanta dor. E depois de 1 ano, ela veio contar pra gente, ela agora está fazendo trilha. Ela agora faz exercícios 5 vezes na semana, com carga, com peso, e ela mudou totalmente. E ela é uma pessoa que ela tem 42 anos, mas ela tinha dor desde os 15 anos de idade. E sempre vivendo muito incapacitada pela dor. Então, ao perceber, e jamais havia sido proposto para ela exercício como terapia, e explicado para ela como o exercício poderia ajudar, como poderia atuar. Todas as vezes que ela tinha iniciado a tentativa de fazer exercício, ela ficava com mais dor e desistia. E, obviamente, ela incorporou. Não, se eu sinto dor quando faço exercício, o exercício é ruim. Generalizou. E é bom quando a gente... É tão legal quando a gente consegue perceber que o que a gente faz, que as conversas que a gente vai tendo, o quanto a gente vai conseguindo encorajar as pessoas, levar elas para caminhos onde nem elas mesmas imaginavam chegar, e foi o que ela disse pra gente. É tão gratificante quando a gente pode ajudar dessa forma. Então, esse é o grande sentido. E você falou muito bem. A gente hoje precisa ter a humildade de entender o quanto que a gente aprende com as histórias dos outros, com as experiências dos outros. Eu gravei um áudio essa semana semana passada pro Entendendo, dizendo o seguinte: como que eu tô feliz agora de ter lançado o programa e em saber que eu não tô mais sozinho. Em saber que cada vez que eu monto lá um webinário e que tem um monte de gente lá junto comigo, cara, eu tô aprendendo cada vez mais com vocês, eu tô crescendo cada vez mais, e tá todo mundo aqui caminhando para o mesmo propósito, né? Ajudar as pessoas. Então, para que ficar com orgulho, com ego, ou achar que você vai resolver o caso de todo mundo? Calma, né? A gente se frustra também pra caramba. E é legal quando a gente sabe que às vezes o paciente vai se dar melhor com um colega meu, ou que eu posso aprender com ele, ou pedir para ele: Armando, me ajuda nisso. Né? Olha, esses dias, não é babação de ovo, esses dias assim, eu vi um vídeo da Rafa de exercício em que eu propus para os meus pacientes, em que eu usei com os meus pacientes, um vídeo que eu aprendi com ela. Outro dia eu assisti um vídeo do Armando, com um vídeo muito bonito, com uma árvore atrás, bem frondosa, e ele falava de algumas coisas assim, eu falava assim, cara, como ele está falando bem, né, nesse vídeo. Eu falei assim, cara, como que esse vídeo está incrível, e eu aprendi com esse vídeo que você mostrou. Então, a gente está indo para isso, né, cara? Muito... Eu fico super emocionada, assim, quando existe essa troca. Porque essa é
a minha busca, eu acredito que essa seja a busca de grande parte aí de profissionais aí do movimento, sabe? Então, quando a gente percebe que existe essa troca e essa parceria, né, de educação física, fisioterapia, e Silvana está falando aqui, ó, vamos dar as mãos. Silvana que me falou do programa Entendendo a Dor Crônica, né? Então, realmente vira ali um ciclo onde a gente precisa de pessoas para que a gente consiga levar mais informação de qualidade para que a população, de fato, saiba o que e quem procurar. A gente não vai conseguir salvar o mundo. A gente precisa de várias pessoas para salvar o mundo junto com a gente. Né? Então, isso assim, eu fico mega emocionada de ver isso acontecendo. A gente pode ser uma gotinha ali no oceano, mas vamos fazer barulho, porque eu tenho certeza que a gente vai... Algumas vidas a gente vai mudar. Isso aí eu tenho certeza. E aí vai ver um ciclo. Eu falei... Né? Ixi, tá travado, Armando. Fibra ótica. Oi? Eu nem vou falar que eu troquei a fibra ótica ontem, ela piorou. Nem vou comentar. Não sei comentários. O mais engraçado é que você trava, de repente você acelera, começa a falar rápido. Não, só para repetindo só. Eu falei para a Rafa semana passada que se alguém que nos ouvir e assistir às lives mudar a sua vida para melhor, para nós isso aí é o que vale. Isso é o importante, né? Marcos, deixa eu só fazer o meu encerramento. Então, Marcos, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Eu passei esses dias todos te ouvindo várias vezes por dia e como é bom te ouvir. Como é bom te ouvir, a maneira que você fala, a maneira que você transmite o teu conhecimento é de fácil absorção. É maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Rafa por ter me orientado e dizer, Armando, você tem que entrar, você tem que entrar. E agradecer, Marcos, te agradecer por você fazer o que você está fazendo, porque é um produto, é um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso. Com certeza vai ajudar muita gente. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Marcos, eu vou te pedir aí para deixar a sua mensagem final. Vou. Super à vontade. Eu queria agradecer demais a vocês, assim, esse bate-papo foi maravilhoso, eu ficaria aqui horas e horas conversando, porque fluiu muito bem, né, eu acho que todo mundo que tá aqui acompanhando, assistindo, percebeu o quanto que foi relevante, e eu queria agradecer a todo mundo que está participando da live, que está aqui, que vai participar depois, que vai ouvir depois os comentários, mas eu queria dedicar essa live para uma pessoa, para Silvana. Eu queria dedicar para ela essa live, porque ela é alguém que começou a acompanhar, entendendo como paciente, como pessoa com dor. E dentro do trabalho dela, né, que é maravilhoso, que é incrível, ela está aí hoje, assim, né, tentando conciliar todas as experiências de paciente e de profissional da saúde e aprendendo cada vez mais. Então, eu queria fazer essa dedicatória para ela, dizer para ela que ela é uma inspiração para todos nós e que a gente só tem a agradecer, né, a ela por isso. Então, essa é a mensagem, tá? Quem puder acompanhar a página Entendendo a Dor Crônica, saiba das nossas coisas que rolam lá. E é isso. Grande beijo. Obrigado. Bom, gente, nossa, eu estou super emocionada, me emocionei mais ainda agora, porque eu posso dizer, então, que eu tenho a honra de dar aula para a Silvana. E, poxa, como a gente troca informações e troca ideias, e foi a Silvana que me trouxe aí para Entendendo, eu sou muito feliz dessa parceria. E, poxa, Marcos, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigado. Marcos, obrigado. Falou, eu te falei em particular anteontem, né? Poxa, como é bom te ouvir. Eu me sento aqui na frente do computador para ouvir aí os capítulos do Entendendo a Dor Crônica. E realmente é difícil de sair. Eu olho o relógio e falo, ai meu Deus, eu preciso dormir. Então, poxa, muitíssimo obrigada por ter
tanta informação de qualidade que a gente precisa. E foi um bate-papo delicioso, leve, para profissional, para pessoas que passam por dores crônicas. Eu acho que deu para conciliar perfeitamente todos os grupos. Muito obrigada, Armando, querido. Finalizamos a primeira maratona de lives com chave de ouro. E vem mais coisa por aí, com certeza. E eu tô achando que a gente vai ter que recrutar o Marco de novo. Provavelmente. Com certeza. Gente, eu vi cada um de vocês que estavam aqui, mas se a gente fosse falar com cada um de vocês, a gente ia ficar aqui até meia-noite, né? Vi cada um de vocês, as mensagens. Muito obrigada pela presença aí de todo mundo. A gente ficou aí muito felizes, muito honrados. Né? Eu acho que a gente acabou respondendo a todos de alguma maneira. Todos receberam resposta. Sim. Com certeza. Se tiverem alguma dúvida, é só mandar pra gente. E sigam as páginas aí, ó. Entendendo a Dor Crônica, Armando Largura, né? Isso. A sua, Armando. @Armando Largura. E Rafaela Varandas. Podem seguir aí, que tem coisa boa vindo por aí. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Se cuidem. Gratidão. Beijos. Se cuidem. Beijo. A live vai ficar gravada, hein? Tchau, tchau. Ai, meu Deus, como que eu saio, gente? Pera aí. Sai.